E eu vou começar por uma pergunta quase que provocadora, e principalmente para a nova geração. Os valores que motivaram e que os diversos movimentos pegassem arma para libertar o país do jugo colonial eram quase unânimes para todos os movimentos. Por que houve tantos movimentos nesse processo de luta? Sabemos que a FNLA não começou como FNLA, houve vários movimentos que concorreram para que a FNLA fosse FNLA, o MPLA, idem, depois olharmos para a UNITA, ou seja, houve várias frentes, vários movimentos para a luta para a independência. Será que não concordavam com os propósitos? O que é que acabou por criar tantos movimentos nesse processo de luta se as razões eram as mesmas? Começo pelo representante da FNLA. Bem, muito obrigado pela oportunidade. Dizer que o espírito que levou com que os partidos políticos na altura, os jovens na altura, envolvessem na luta para a emancipação do homem angolano foi o tratamento que sofriam por parte da potência colonial, que os discriminava, que os maltratava e praticamente viviam todo tipo de discriminação que um povo subjugado vivia. E nessa ordem de ideia, jovens naquela altura sentiram a necessidade de unirem-se e lutarem para um objetivo comum, que é o objetivo da afirmação do homem angolano, da libertação do seu povo e da sua autodeterminação, serem donos de si mesmo, dos seus destinos. E durante esse período, nós fomos vítima das correntes políticas que viviam naquela altura. Havia duas correntes, do lado a bipolaridade existente, do lado marxista e do outro lado os liberais. Então nós calhamos nessa encruzilhada dos dois eixos, que as ideologias ficaram um bocadinho divididas, uns procuravam ajuda de um eixo, outros iam para o outro eixo, e nesses eixos eram antagônicos, que fez com que então a nossa luta de libertação não tivesse apenas uma única ideologia. O objetivo era comum, a memória coletiva. Está a querer dizer que a nossa luta foi influenciada por movimentos externos e não movimentos internos? Porque as ideologias, as buscas das ajudas externas influenciaram muito neste propósito que se tinha na altura, e cada um dos grupos que se foi formado procurou um eixo de apoio, e nesses eixos de apoio as ideologias eram antagônicas, chocavam uma da outra, e fez com que então seguíssemos caminhos diferentes ideologicamente, mas o objetivo comum era da emancipação e da libertação do povo angolano. Dr. Celso, o tiro de largada para a luta para a independência, sabemos que não começou com os movimentos partidários, começou muito antes. Onde é que efetivamente começou-se mal para que efetivamente tivéssemos uma independência, que depois da independência houve um movimento que culminou para a luta fratricida, isso de 1975 a 91? Onde é que estava o mal na compreensão das razões que levaram o movimento para a independência? Bem, em primeiro lugar, tudo teve a ver com um projeto de nação, um projeto de país que cada uma das três correntes dominantes de então, que eram os movimentos de libertação, propunham para depois da independência. Então era assim, por exemplo, a da FNLA foi esta que foi explicada pelo compainelista, que era assente na visão, uma visão que, como disse, vinha de trás. Como sabe, a FNLA é de matriz Congo, né? E a sociedade conguesa, os povos do Congo, não foram praticamente, foram aqueles que receberam os portugueses aqui nos territórios que hoje compõem Angola, Gabão, República Democrática do Congo e Congo-Brazzaville. E é preciso dizer aqui
que o Estado, o Reino do Congo, como nós chamamos, em termos de organização administrativa e desenvolvimento socioeconômico, não tinha nada a dever a Portugal e aos outros estados europeus da época. Até há autores que defendem que o Reino do Congo era até mais organizado, até do ponto de vista democrático, da forma como as decisões coletivas eram tomadas por via das estruturas tradicionais. Era mais democrático do que o feudalismo português naquela altura, que não havia democracia nenhuma. O que é que o Congo não teve? O Congo não tinha armas de fogo, não tinha pólvora, portanto não teve a superioridade militar. Mesmo assim, reagiu, resistiu, até que acabou derrotado na famosa batalha, que é a Batalha de Ambuila, e que sofreu a humilhação do seu rei, Dom Antônio I, ter sido decapitado, e até hoje a sua cabeça, a geração mais nova talvez não saiba, a sua cabeça está enterrada aqui na Igreja da Nazaré, aqui na Marginal. Eu até convido os jovens que era bom irem lá ver aquilo e saberem esta história, porque é uma história importante para que nós saibamos nos aceitar aquilo que somos. Então, o povo Congo passou desde 1600 e tal, que foi esta batalha, até na altura do surgimento da UPA, portanto, em meados do século XX, criou este projeto de Estado de que era preciso recuperar e reabilitar o esplendor do Estado Congo, do Reino do Congo, que, repito, era um dos estados mais poderosos de África nesta altura. Este era o projeto da FENALA. Já o projeto estou a fazer por ordem cronológica, né, porque a UPA foi primeiro, depois surgiram, entre vários movimentos da elite urbana, descendentes de portugueses, mestiços, pessoas que eram a nata dos funcionários públicos, que constituíam a administração colonial indígena, como eles chamavam na altura. Estes constituíram o MPLA. O projeto de nação deste grupo já era uma nação em que não assentasse apenas na supremacia, entre aspas, ou num projeto de nação cuja matriz pertencesse apenas a um grupo etnolinguístico. Estes, pela sua própria natureza, pela sua formação, pelo tipo de atividades que desempenhavam e também pela sua exposição a sociedades outras, né, europeias, etc., eles já tinham um projeto de Estado mais semelhante àquele que nós temos hoje. E depois surgiu a UNITA, de matriz Umbundo, portanto, e o projeto da UNITA, portanto, indo pelo mesmo caminho, os Ovimbundo tiveram uma trajetória também mais ou menos semelhante à do Congo. Os reinos Ovimbundo do Planalto Central também sofreram, digamos, foram até os últimos foram os Panyama, mas eles foram os penúltimos a serem subjugados por via da revolta do Mutu Yakevela. Por acaso o meu avô combateu nesta revolta e foi morto na batalha de Ndala-Kandumbo. E então, mas só os Ovimbundo também tinham este projeto da recuperação da glória do seu Estado antigo, agregado ao facto de que os Ovimbundo são, em termos numéricos, o maior grupo étnico-linguístico do país. Estes são, assim resumidamente, os três projetos que existiam, que têm muito a ver com a gênese de cada movimento. E depois aconteceu isso que o Dr. Sousa explicou. Como estávamos num contexto de Guerra Fria... E foram influenciados pelo contexto mundial na altura também. Porque tiveram que buscar apoios, e na busca de apoios, o movimento, portanto, do MPLA
que era mais para a esquerda, foi buscar, encostou-se mais ao bloco do leste. A FENELA, que era mais para a direita, foi buscar apoio no bloco ocidental, Estados Unidos. Aqui é a questão que se coloca que existiam na altura dois blocos, que era o bloco soviético e o bloco ocidental. Como é que depois surgem três movimentos? Aqui há alguém que acaba por ficar confuso, e principalmente na compreensão da história, como é que, se haviam esses dois blocos que eram fundamentais, determinavam o contexto mundial, como é que os três movimentos eram apoiados? Não, o terceiro bloco, é isso que eu ia dizer, que é a UNITA, do ponto de vista ideológico, e feito uma análise no âmbito da ciência política, teve um percurso interessante. Primeiro foi apoiado pela China. A China até hoje tem uma influência muito grande na matriz político-filosófica da UNITA. Os 13 conjurados, como são chamados, foram treinados na China. E o próprio Jonas Savimbi, ao longo de toda a sua vida, até nos trajes, ele manifestava de facto um alinhamento, entre aspas, com a China. Ele usava, por exemplo, fatos maoístas. Eu não me lembro de ter visto uma vez nenhuma fotografia de Jonas Savimbi com fato e gravata. Normalmente usava aqueles fatos com colar maoísta e etc. Depois evoluiu, depois da independência, a UNITA aliou-se. Não, deixa-me dizer o seguinte: há uma coisa que a UNITA tinha que os outros dois partidos não tinham, que era um forte pendor identitário bantu na linha da negritude de Leopold Sédar Senghor, em que a UNITA defendia, como estes pensadores políticos, que era preciso o resgate dos valores culturais, políticos e filosóficos dos Bantu. E é por isso que surgiu o movimento da negritude. E Savimbi e a UNITA, até hoje mesmo, incorporaram muito destes valores. Doutor, mas, entretanto, sim. Mesmo para terminar, e peço desculpa, talvez esteja a monopolizar. Peço desculpa, vou mesmo já terminar, para responder a sua pergunta. E depois, quando há independência, um pouco já ali circunstancialmente, cada um teve que pegar os apoios que tinha, e o MPLA teve o apadrinhamento, entre aspas, do Bloco do Leste. Então teve o apoio dos cubanos. A FNLA, do exército de Mobutu Sese Seko, do Zaire, por sinal o mais bem armado naquela época. Eu ainda estou lembrado, porque naquela altura já era miudinho, mas já me lembro de algumas coisas. E a FNLA, portanto, a Mobutu, e a UNITA alia-se à África do Sul. E depois, isto aqui é que vem determinar então o desenvolvimento dos acontecimentos posteriores que podemos ver depois. E temos aqui já a representante da UNITA, Clarice Caputo. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Peço desculpas pelo atraso, mas cá estou. Bom dia a si, Horácio Reis, também bom dia aos meus colegas painelistas. Bom dia da Dipanda. Bom dia, Mana. Obrigado. E a pergunta que é feita: o que é que falhou para que a independência fosse proclamada pelos três movimentos e não de forma como aconteceu, em que cada um depois não houve a compreensão entre os três movimentos, a FNLA, a UNITA e o MPLA? E se olharmos para uma causa igual, todos queriam uma Angola independente, mas na altura da proclamação depois tudo falhou. O que é que aconteceu? Horácio Reis, aconteceram muitas coisas, e muitas delas desde a luta de libertação nacional. E nós sabemos pela história que mesmo durante este período de combate ao colonialismo também houve guerra fratricida entre os
os 3 movimentos de libertação que combatiam no interior do país. Eu estive aqui a ouvir o meu mano Celso Malavoloneca, é um prazer voltar a vê-lo. Prazer. Exatamente. Há uma característica do Celso Malavoloneca, que ele sabe tudo de todos. Tanto assim que conhece as matrizes, a matriz de um, do outro, e fala pela UNITA com tanto poder como se ele fosse da UNITA. Grande parte dos meus parentes. Aliás, se me permite, agora lembrou-me, no dia da independência eu estava na missão do Brunjei. Portanto, a minha família. A província da Huila. Da Huila, mas é mais cá para o Ambo, do que está aqui na pontinha, exato. Aquilo quase que é a fronteira. É mesmo a fronteira. Então a minha matriz antropológica está ligada à UNITA. Mas o seu cérebro político é do MPLA. O meu cérebro político é do MPLA. Essa é a grande diferença. E há aqui alguns factos que eu gostaria de clarificar. Sobretudo no que diz respeito à gênese da UNITA, quando o Dr. Celso Malavoloneca diz que a gênese política da UNITA é fundamentalmente o Umbundo, e portanto há uma colação intrínseca entre a fundação da UNITA e os Umbundos. Também ele disse que os Umbundos são de facto o maior grupo etnolinguístico. Portanto, tanto o MPLA como a UNITA, em termos de grandes números, têm de contar com os Umbundos. Sim, por causa do peso demográfico dos Umbundos. E provavelmente o facto do Dr. Jonas Malheiro Savimbi ser ovimbundo, isto foi aproveitado pela propaganda política do MPLA para o colar aos ovimbundos, como se ele, ao iniciar o seu combate, tivesse pensado unicamente nos ovimbundos. Eu creio que esta é a forma como os europeus e outros povos olham muitas vezes para os africanos e pensam que as pessoas que iniciam causas, que iniciam como é que é dizer, projetos que reduzem sempre, isto é da tribo, tanto nós não temos, olham para nós, os estrangeiros, como quem não tem capacidade de pensar no todo. Nós somos tão pequenos, temos cérebros tão pequenos que nós só conseguimos pensar no nível da nossa aldeia, o que não é verdade. Tanto o doutor António Agostinho Neto, já quando inicia a luta de libertação, ele já tinha uma visão global. O próprio Holden Roberto, que ele foi influenciado, não sei se é o irmão da mãe ou o irmão do pai, um tio, que era um tio já muito bem posicionado. Barros Necaca. Sim, não era qualquer pessoa. O seu Barros Necaca não era qualquer pessoa. Então ele foi influenciado pelas ideias dele. Mas aqui a pergunta é muito simples, e principalmente para a nova geração. O que é que faltou para se criar uma frente única na altura? Sim, se os propósitos eram iguais. Eu venho porque essa frente única tinha sido criada. E então, era só para dizer aqui que o Dr. Savimbi, quando reuniu em Brazzaville o primeiro grupo em 1964, a 11 de dezembro, estavam lá pessoas de todas as matrizes, tinha Chokwes, tinha Umbundos, tinha Bakongos, portanto, a lista está ali para toda a gente ver. Participaram, incluindo o mais velho mulato. Está aqui também muito bem posicionado naquela altura o Tony da Costa Fernandes. Portanto, era um naipe de jovens com que o Dr. Savimbi quis contar para a sua causa, sem colocar neste contexto as questões relacionadas com as questões tribais ou etnolinguísticas. Aliás, em relação ao treino que a UNITA fez na China, isso para dizer que nós continuamos com o pensamento maoísta. Nestas circunstâncias, a pessoa tem que aproveitar as oportunidades. Aliás, o Dr. Savimbi reza a história
que falou com os russos. Os russos já estavam alinhados com o MPLA e disseram, bem, se entrares no MPLA, obviamente nós já estamos a ajudar o MPLA. O Dr. Savimbi esteve com Che Guevara. O Dr. Savimbi contactou muitas pessoas, até que foi aconselhado a falar com os chineses para treinar. Ele só precisava de treinar as pessoas, ele precisava de treinar um grupo. As pessoas tinham que ter um treino específico para iniciar aquilo que ele tinha como na cabeça dele, que era a luta, e a luta tinha que ser no interior do país. Portanto, colocar-se dentro de Angola e não sair de Brazzaville ou sair de Kinshasa e fazer alguns tiros, depois voltar ao sítio onde as pessoas estavam. Portanto, ele já havia esta experiência da parte do Dr. Savimbi, ele precisava de uma outra dinâmica em relação à luta contra o colonialismo português. E ele precisava ter homens treinados. Apareceu a oportunidade da China, ele foi, e acho que foi muito, muito bem sucedido em relação a isso. A pessoa tem que saber aproveitar as queria só pedir um pontinho de ordem. Não, é mesmo só um pontinho de ordem. Não quis de maneira nenhuma nem atacar, nem ridicularizar, nem minimizar. Eu só quis responder à pergunta do Horácio, que nos pediu uma fundamentação histórica do porquê que houve esta divisão. Eu dei a minha visão de académico. Só mesmo isso. Não, de maneira nenhuma quis nem minimizar, não quis nem minimizar, nem ridicularizar, e se passei esta mensagem, aproveito para pedir desculpas, não foi esta a minha intenção. A minha intenção foi tão somente indo buscar a história, tal como eu a entendo e estudei, e obviamente eu não sou dono da verdade, tentar responder em porquê que, sendo o objetivo comum, depois houve esta coisa. Só isso. Essa separação. Exatamente. Não, mas deixa eu para terminar. Era só assim. Portanto, em relação, aliás, passaram um bocadinho pelas vestes, os congoleses também não usam gravata. Então, não são só os chineses, não é? Nós também aqui em países africanos, as pessoas não usam gravata. E o Dr. Savimbi, o seu pensamento, a matriz dele, para quem com ele conviveu, ouviu muitas das suas dissertações, ele é construtivista. Que é da ideia do Jean Piaget e outros pensadores. Aprende aqui, aprende ali e cria o pensamento próprio em relação às circunstâncias próprias do seu país. E ele não era, provavelmente usou o termo bantu, qualquer coisa, mas ele era panafricanista. É muito pela África, pela história da África, pela cultura africana, para que a África possa surgir na globalização com um peso específico daquilo que a África tem. A África tem muita coisa que é especial da África, mas que influencia, obviamente, também outros povos, e nós podemos, neste mundo da aldeia global, chegarmos e dizer nós somos africanos, e como africanos temos esta parte que é extremamente positiva. Nós temos um pensamento filosófico que é extraordinário, e não aqueles que só pensam na aldeia, na aldeola e nas mortes. Agora, sim. Em relação a pergunta que eu coloquei, quando os movimentos entraram em 1974, né, houve o 25 de Abril, e aqui uma parte, há escolas que estão a dizer que foi a Revolução dos Escravos. É um erro gravíssimo. Foi a Revolução dos Cravos. Cravo, uma flor. Da rosa. Sim, os cravos. A Revolução dos Cravos. Mas há livros nas escolas que estão a falar da Revolução dos Escravos. E o neto da minha irmã, que escreveu a Revolução dos Cravos, o professor meteu errado, porque é a Revolução dos Escravos. Atenção as pessoas que estão na educação. Aquilo que é passado nas escolas. É verdade, aquilo que é passado nas escolas. Houve um esforço muito grande, e eu quero ressaltar aquilo que eu conheço bem. O Dr. Savimbi e a sua UNITA foram os primeiros a integrarem na sociedade de então, não é? Porque foi 25 de Abril. Em maio já havia contactos de dirigentes da UNITA no interior da então colónia. Mas houve um movimento que foi o encontro do Dr. Savimbi com António Agostinho Neto, o encontro do Dr. Savimbi com Holden Roberto, houve um encontro dos três dirigentes dos Mas esses encontros todos resultaram em fracasso. Depois é o que se viu a 11 de novembro.
Ou antes, pelo menos, do 11 de novembro. Resultaram em fracasso porque houve uma parte que não cumpriu. Os acordos de Alvor eram específicos, eram concretos. Independência é dia 11 de novembro de 1975, mas depois de uma constituinte que deveria ter-se efetivado com base no governo de transição que já existia, que serviria de plataforma para que houvesse eleições em Angola. Portanto, alguém não cumpriu com estes acordos. Vamos poder alongar um pouco mais sobre esses argumentos. Eu só queria passar a palavra ao senhor Domingos, o Simão do PRS, que ele ainda não deu o seu ponto de partida nesta conversa ao sábado. Por favor, seja à vontade. Por aquilo que nós já ouvimos, o MPLA e a UNITA e a FNLA deram os seus argumentos, mas o que acaba sempre por reinar na cabeça de muitos, por que é que esses partidos não se entenderam? Sabemos que houve um acordo, aqui foi dito pela representante da UNITA, o acordo de Alvor, e esse acordo parece que não foi cumprido e tivemos a independência que tivemos. Ok, Reis, nós temos aqui a doutora Clarice, o doutor Celso, também o doutor Jovete. São pessoas ou cidadãos ligados a esses movimentos de libertação e parece que deram aqui a conhecer os factos que ocorreram, não é? Que impossibilitaram que esta frente unida não viesse à existência. Agora, o que temos aqui para poder dar como contribuição é de que os três movimentos atingiram seu objetivo. Qual era o objetivo comum? Era a independência, a autodeterminação. Não obstante haver depois aquelas confusões que a gente sabe que depois acabou-se por trazer negociações em 91, mas nem com isso houve outras querelas. E hoje Angola vive momentos bons e melhor com relação aos períodos daquelas intrigas. O que se tem que fazer hoje é unicamente chamar a razão de quem detém a administração pública deste país. Já vamos chegar aí na correção desses erros. O que nós queremos efetivamente é entender esses erros para que efetivamente possamos analisar a sua correção, porque todo um problema que não é conhecido não pode ser resolvido. Nós sabemos o problema, aliás, fala-se do problema, mas queremos entender a gênese desse problema. Em 1975, o que é que concorreu para que os movimentos que lutaram para a libertação nacional não se compreendessem, não tivéssemos uma única proclamação da independência nacional? Pois era, isso que a gente já disse, não houve entendimento entre... Mas não houve entendimento por quê? Porque cada um tinha o seu polo de atração, cada um buscava o apoio a quem lhe quis oferecer. O Dr. Celso fala aqui que a União Soviética era parte integrante de apoiar o MPLA, não é? A doutora Clarice disse-nos aqui que a UNITA inclinou-se mais pela China. A FNLA, não obstante estar radicado na República do Zaire, mas recebia apoio americano. Bom, se assim é porque esses países não é, tinham os seus interesses por alcançar, uma vez que Angola alcançasse a independência por meio de quem ele apoiava. Se te apoio, depois tens que dar a contrapartida, não é, em razão do apoio que eu te concedi. O MPLA foi feliz, proclamou a independência que foi válida, porque até os três movimentos proclamaram a independência. A FNLA proclamou a independência no Ambris, não é isso, doutor? É isso. A UNITA proclamou no Ambo, o MPLA proclamou aqui em Luanda, e há um livro chamado Acordo de Alvor, o doutor Celso sabe melhor do que eu, que previa que a independência válida devia ser proclamada aqui em Luanda. E quem proclama essa independência aqui em Luanda é o doutor Antônio Agostinho Neto. Esta independência que foi reconhecida internacionalmente. Uma vez reconhecida esta independência internacionalmente, o MPLA chamou para si a governação deste país. Bom, se o MPLA chamou para si a governação desse país, sabe-se que a sua independência que foi válida. Foi o MPLA que também designou angolanos para falar em nome de Angola em organizações internacionais. Foi o Dr. Agostinho Neto que também preocupou-se logo em fazer contactos, tanto com a FNLA, porque assim a história nos diz, tanto com a FNLA, assim como com a UNITA, para que não houvesse, talvez, o prosseguir da guerra, a continuação da guerra. Mas parece-me que aí não houve, digamos assim, bons resultados. E por não haver bons resultados, sabemos o que se passou depois destes elementos. Dr. Neto morre, tivemos um outro presidente, e esse presidente também tinha a sua visão, a sua noção de Estado, e
administrou Angola como bem achou que devia administrar. Mas na questão de não aparecer antes da independência uma única frente, a razão é muito simples. O que se pode entender aqui é que os interesses externos falaram mais alto. Os interesses mais externos falaram mais alto e o Sr. da FNLA quer acrescentar no que foi dito. Sim, eu queria dar aqui fazer uma pequena adenda com relação àquilo que disse o Dr. Celso. Durante o período da luta de libertação, até houve esta tentativa de aproximar as partes. Entre o MPLA e a FNLA, criou-se um Conselho Superior da Guerra, em que seria conduzida pelo Dr. Agostinho Neto. Mas, infelizmente, aquilo que eu lhe disse as ideologias eram mais ou menos antagônicas. Parece que na parte dos outros apoiantes do MPLA aquilo não foi bem acolhido e aquilo deu num fracasso. E isso foi nos anos ainda 70, antes da proclamação. Da proclamação da independência. Mas aqui há um instrumento, se tivermos que olhar o processo como foi conduzido, mas depois houve um acordo entre os três movimentos junto do governo português. Quais? Isso foi após a Revolução dos Escravos. Sim, mas estamos a falar dos acordos de Alvores, porque os acordos de Alvores são muito falados, mas são pouco conhecidos em termos de conteúdo. E muita gente diz que o problema está ali. É na violação dos acordos de Alvores onde reside o mal da independência, da proclamação da independência. E muita gente não sabe o que esses acordos diziam. Eu vou passar a palavra para o politólogo, o politólogo Zé. O que diziam esses acordos? Porque muitos de nós não conhecemos. Muito obrigado. Para dizer que o acordo de facto foi claro. É pena que eu não trouxe a cópia, porque eu tenho uma cópia até comigo, lá nos meus escritórios. O problema todo foi a violação do acordo. O acordo estipulava que, após a independência, que era proclamada pelos três, um ano depois partiriam ou haveriam de se realizar as eleições. Pronto, as eleições. Vamos só fazer aqui um enquadramento temporal. Quando é que foram assinados os acordos de Alvores? Os acordos de Alvores foram assinados, se a memória tenho aquilo, eu já não vejo bem a data, mas entre 6, 7 ou um ano antes, em 74. 15 pronto. de janeiro. 15 de janeiro. 75. Então foram 15 de janeiro. Meses antes. o que significa que de janeiro a novembro houve um processo para que esses acordos fossem implementados. Posso E o que é que continuar? dizem? Sim. O que é que dizem? Porque aqui há este interesse, principalmente dos nossos ouvintes, sabemos como é que é a nossa história, de entenderem o que é que efetivamente houve. Não, é assim. Houve violação do acordo, porque o acordo rezava, Quais são os elementos que foram violados? primeiro, a proclamação da independência em comum. Segundo, que já se previa. Mas Só esse- se violou mas- esse princípio. Mas esse é o ponto porque- final, porque antes houve efetivamente um eu virar estou de a dizer costas o das principal, partes. Sim. aquele que na verdade trouxe o maior problema. É mesmo a violação da proclamação da independência em comum. Que se proclamasse a independência em comum, depois o resultado seria que a realização das eleições um ano depois. Então, eu acredito que alguém temeu, alguém viu, se eu partir para isso, porque alguém tem que nos explicar qual foi a motivação de não proclamar a independência em comum. Por que proclamar a independência sozinho? E é essa pergunta Essa é a razão. essa pergunta Não, que quero que desculpa. seja dada pelos meus convidados. Sim. Acho que o politólogo faltam-lhe elementos. Sim. É assim. Primeiro temos que fazer uma análise do contexto da África naquela altura. E de facto, os acordos de Alvor, na análise que eu faço e muitos atores, e atenção, eu até estou a fazer uma abordagem mais acadêmica. A abordagem que quase todos os atores convergem naquela altura, tanto na área da ciência política como da sociologia política, até da própria história, é que os acordos de Alvor estavam muito avançados em relação ao tempo e à realidade que era a África naquela altura. Se não, vejamos, o que acontecia nos outros países em África naquela altura? Havia vários partidos? Havia eleições regulares? Não.
nos países que tomavam a dianteira do movimento libertário de África, o que existiam eram mesmo partidos únicos. Era assim no Senegal, era assim na Zâmbia, era assim no Ghana. Portanto, na Guiné-Conakry, de Sékou Touré, que era o líder, e aproveito aqui dizer a Mana Clarice que aquilo que a Mana Clarice esteve a dizer era aquilo que foi considerado o movimento filosófico da negritude, que era liderado exatamente por Leopold Sédar Senghor. Acho que a Mana conhece Eu só bem. pedi um ponto e... Sim. Não, eu dizia, porque eu vi que não estava a responder a pergunta Sim. específica dele do Não. porquê que não se entenderam e não se proclamou O que é que foi violado? o que é que foi violado. O que é que foi violado de Então, concreto? o que é que foi violado? Primeiro, houve um governo de transição que era liderado da parte da UNITA ajuda-me, Mana Clarice, o Dr. José Ndele, da parte do MPLA pelo Lopo do Nascimento e da parte da FENELA pelo Johnny Pinnock, em que era uma governação rotativa, portanto, um presidia durante um tempo, não me lembro por quanto Mas tempo. esse governo chegou a entrar em função? Entrou em funções, tomou posse, entrou em funções E a parte portuguesa também tinha. e a parte portuguesa. Então, o que é que aconteceu? Cada um dos partidos. A minha análise muito pessoal, que é discutível, pode-se debater aqui, é que eu acho que nenhum partido estava disposto a cumprir os acordos de Alvor, porque todos os mentores, até africanos naquela altura, não tinham esta tradição política. Pronto. Mas eu acho que aquilo foi uma espécie de do tipo um stand-by. Então o que é que aconteceu? Enquanto aquele governo de transição estava a trabalhar, cada partido estava a fazer as suas alianças políticas, militares. Estavam a se desdobrar nos bastidores. E que muito rapidamente descambaram em confrontos. Essa é a razão pela qual não houve a declaração unilateral. O que é que previa os acordos de Alvor relativamente às forças armadas dos três movimentos? Bem, queria também dar aqui Faz adicionar aí algo antes do doutor politólogo tomar a palavra. Os acordos de Alvor consagravam a realização das eleições antes da proclamação da independência. Uma constituinte. Sim. E. Nesse caso, a realização das eleições deveria acontecer quando? Nos meses Se os de acordos agosto. foram assinados a 15 de janeiro, quando é que tinham sido marcadas as Nos eleições? meses de agosto e setembro. Tanto mais que esse acordo peca porque o horizonte temporal da realização Era das muito eleições curto. Era muito curto. Ela peca por isso. E daí começaram as caramuças entre os diferentes autores naquela altura. Mas não previa naquela altura a criação de forças armadas únicas? Havia até tinha lá quantos elementos é que cada movimento de libertação devia dar e para nesse- as forças únicas. E nesse campo deu-se algum passo? Posto de comando unificado, havia essas três forças do posto de comando unificado, até com a presença de tropas portuguesas a controlarem o cessar-fogo e a calmia que se vivia naquela altura entre as partes antagônicas ou os três movimentos. Mas infelizmente, antes de dar a palavra aí ao politólogo, politólogo, esse vosso minuto, esse ponto de ordem está a ser extensivo. É isso. os três movimentos foram tendo aquela liderança rotativa. A FNLA liderou 3 meses, de janeiro a fevereiro. A fevereiro, sim. Sim, era um mês. Um mês. dava um mês, Janeiro sim, a senhora. fevereiro. E quando o MPLA assume a responsabilidade de fevereiro para março, é aí onde começou O problema. o problema. De fevereiro a março, na vigência da liderança do MPLA, é onde começam os problemas. Qual é o problema que surgiu na altura? Começou primeiro a expulsar. O MPLA decidiu expulsar os demais. Expulsar os outros movimentos políticos. Faz favor, pode chegar mais próximo. as do outras negócio. forças políticas aqui em Luanda e ficar com o controle da capital, fazendo com que o tempo se alastrasse até chegar o período da proclamação da independência e proclamar uma independência unilateral.
só com a presença do Então, MPLA. quando chegou a vez, o movimento foi rotativo, quando chegou a vez do MPLA em março, o MPLA já não largou o Já não poder. largou, e aí começou logo os ataques às outras formações políticas, expulsando. É isso, politólogo. Faça as investigações que fez relativamente ao percurso histórico. Concordo. De 15 de janeiro de 75 a novembro do mesmo ano. Sim, concordo com o que foi dito aqui. Só havia de discordar em duas questões que foram ditas aqui pelo Dr. Celso Melo Voloneca. Quando diz que nenhum partido estava preparado a governar ou que ninguém queria cumprir com o acordo dos avós. Não. Ele que diga só, pelo menos, quem era. Quer dizer, generalizar os três, não concordo. Segundo, quando compara que acordos de Alvor já ditavam sobre as eleições e que não era a nossa realidade, porque os outros países também não tinham ainda as eleições, eram todos partidos únicos. Sinceramente, eu acho que cada realidade é uma realidade. Se o nosso documento dita que deve-se realizar as eleições, nós tínhamos que cumprir. Quem projetou, quem elaborou aquele documento já com pensamento nas eleições, sabia o porquê. Agora, não podíamos cair numa realidade de todos os países. Eu acho que, no meu entender, a questão, e como disse muito bem aqui o colega de painel da FENELA, esse conflito começa pela violação de acordos. Alguém, bem, entre aspas, como se diz, há sempre um chico esperto que aparece por aí e diz: agora é minha vez, não saio, tomo eu sozinho, tomo conta do país, o resto é o resto. E começa o problema angolano aí. Então, doutora Clarice, aqui a olhar por esta narrativa, o problema todo, já houve um acordo e essa rotatividade em termos de gestão do país rompe, e segundo aquilo que foi aqui dito pelos aqui os nossos analistas, a partir do momento em que chegou a vez do MPLA para liderar este movimento que poderia conduzir o país para as eleições entre setembro a agosto de 1975. É isso? Ou existiram outros problemas? Não foi altura? antes, porque a FNL, eu acho que é expulsa antes da UNITA. A UNITA saiu de Luanda em junho. Chegaram na ponte, a antiga ponte do Rio Kwanza, no Dondo, foram massacrados. Isso foi em que ano? Em Foi em que mês? Em junho. Junho. Foi junho, Então, julho. Foram massacrados na ponte. Os conflitos começaram exatamente quando? Começaram antes. Em que mês exatamente? Março, mês de março, com a FENELA primeiro. Primeiro foi a FENELA, em março, houve confrontos, e depois... Porque a UNITA, aliás, houve alguém que na Rede Nacional, num desses debates, disse que a UNITA nem foi preciso lutar com ela, a UNITA foi só empurrar, a UNITA saiu de Luanda e tal, assim, em termos de gozo. Portanto, não houve combates... Na altura, o conflito armado começou na capital do país. Começou sim. Começou na capital do país. E as três organizações tinham forças armadas aqui em Luanda? Esta é que é a pergunta. Sim. Porque assim, eu tenho a minha... Obrigado. Isto é por isso que eu quero ter uma postura de acadêmico, para não entrar na versão de vencidos e de versão de vencedores. Mas é assim, reparem, os conflitos começaram em março, como diz, e imediatamente tínhamos o exército zairense mobilizado. Não, doutor, são exército angolano mesmo, angolanos nascidos no Congo. Não. Foram zairenses. Não, desculpem. Eu já era. Não, eu vi. Era o Elna. Não, peço desculpa. Não. São jovens Bem, nascidos. deixa-me terminar. Essa é a vossa versão que eu respeito. Os zairenses vieram E depois. eu vim cá. Deixa-me Os só. zairenses vieram depois. Posso Os terminar? zairenses vieram depois, doutor. Posso terminar? Por favor, pode terminar, Celso. Portanto, o exército zairense estava já imediatamente mobilizado, e o exército sul-africano entra pelo norte e o exército sul-africano estava imediatamente mobilizado, entra pelo sul. Quem conhece como é que funcionam estas coisas sabe que estas coisas não acontecem da noite para o dia. Portanto, por isso é que eu, com o devido respeito que eu tenho pela opinião do nosso politólogo, porque são mesmo opiniões, também minha opinião, Sim. mas atenção, a opinião de um acadêmico também,
e de alguém que viveu, embora jovem, viveu, é que eu acho que é por isso que eu acho que, na verdade, não me parece que tenha havido uma vontade genuína de se cumprir aquilo que estava nos acordos, exatamente porque, como acontece, e como aconteceu depois, na nossa Mas, doutor, história, desculpa, não havia vontade da parte de quem? dos três movimentos, na minha opinião, que é, como disse, Tá bem. debatível, e eu estou a argumentar a favor disso, que dizia. Então, o que aconteceu é que é aquilo que acontece nos conflitos. Cada um vê que o outro está a se armar, o outro está a organizar tropas. E então há uma escalada de tensão. E a única diferença que havia é que, sendo aqui em Luanda, de facto, o MPLA naquela altura tinha uma maior mobilização das pessoas daqui de Luanda. E por isso é que eu, no princípio, falei da matriz filosófica e antropológica de cada movimento. E então, Sim. aqui isto aconteceu. Esta escalada de violência Que começou ali que começou com o em fato, junho. porque cada um tem informações do que o outro está a fazer, doutor Minguito. Então isto criou uma coisa que foi a nossa desgraça, a desconfiança. Quer dizer, a desconfiança era tão grande, tão grande, tão grande, depois já ninguém confiava em ninguém, cada um achava, e até porque toda a gente via que isto aqui, aquele arranjo do Acordo de Alvor para Angola, em meu entender, dificilmente funcionaria, porque não era o padrão dos O outros contexto países não da era África. adequado. Não é que não era adequado, não é o que acontecia. Só veio acontecer Noutros depois, países africanos. Só veio acontecer depois, no final dos anos 80. Né? Aqui, senhor Domingos, aqui muito já está a ser dito, e se olharmos aqui, vamos ver que tivemos uma espécie de uma paz armada. Os três movimentos estavam armados, o processo de criação do exército único falhou. Não, mas eu tenho aqui o acordo de Alvor. Sim. Tenho aqui o acordo de Alvor, onde diz Comissão Nacional de Defesa. É criada uma Comissão Nacional de Defesa com a seguinte composição: Alto Comissário, Colégio Presidencial, Estado-Maior Unificado. E no Estado-Maior Unificado estariam 8.000 combatentes da FNLA, 8.000 combatentes do MPLA, 8.000 combatentes da UNITA, 24.000 militares das Forças Armadas Portuguesas. Essa era a composição do exército único. Esta era a composição do Exército Único. Estes 24.000 militares das Forças Armadas Portuguesas seriam para assegurar a transição para a independência. E esse exército chegou de ser formado? Não, porque este acordo é de 15 de janeiro? É de 15 de janeiro. Já em março começam os confrontos MPLA-FNLA, e cria-se essa instabilidade, esse clima de desconfiança, e portanto não houve vontade política de se poder implementar. Mas a vontade política das três forças. Tal como está a dizer aqui o Dr. Celso. Não houve vontade política do MPLA, e houve conivência dos portugueses. Porque os portugueses, eles nem sequer entregaram a independência. O que estava previsto era, portanto, desterrar, né, a bandeira portuguesa e depois fazer subir a bandeira de Angola. Mas a bandeira de Angola depois das eleições. Uma bandeira que fosse de consenso dos angolanos. Portanto, houve uma conivência muito grande dos portugueses. Que sempre, já vamos falar do papel dos tá portugueses. bem. Já vamos falar. Sim, aliás, eu quero, sim, como ponto foi feita uma acusação direta ao MPLA, que representa, não história. queria entrar ali, então deixe-me Falo como académico. deixe-me falar da história. Sim, estou a falar como académico, mas não posso ficar calado perante uma inverdade, até como académico. E é isso que vou agora explicar. É assim, passa-se a narrativa que o MPLA teria sido o responsável pelo descalabro dos acordos de Alvor. É a narrativa que inclusive está a ser passada aqui. O que eu disputo
é uma coisa tão simples quanto isso. Se de facto os outros dois partidos tivessem, na linha do que eu disse, tivessem tão engajados politicamente e com vontade política de implementar os acordos de Alvor, não estariam a preparar alianças com exércitos estrangeiros para depois entrarem. E deixa-me dizer uma coisa, que é histórico também. O primeiro exército a entrar no país foi o Zairense, de Mobutu Sese Seko, o Zairense atual RDC. E quando é que entra O esse segundo, exército? peço desculpa, o segundo exército foi o sul-africano. Isso em que mês? Eu agora não tenho aqui os meses. A minha investigação, como tenho essa limitação, nem sequer posso ir ao Google. Espero que me ajudem, até eu, porque está aqui a Mana Clarice e os outros, espero que ajudem até a dar estes meses, porque estamos a falar de história, são factos históricos. E o terceiro exército, então, que entrou, é que foram os cubanos. Os cubanos foram os últimos a entrar no país. Portanto, é por isso que eu estou a dizer, e é importante se nós quisermos de facto construir a nação, nós temos que começar a olhar para a história, despindo-nos um bocadinho das vestes partidárias e tentando olhar, principalmente aqueles que têm responsabilidades acadêmicas e jornalísticas, porque a comunicação social é um pouco professor da sociedade, de realmente tentarmos fazer uma análise fria e objetiva, até aprendendo dos nossos próprios erros, porque isso é fundamental para que nós não os tornemos a repetir. Portanto, é por isso que eu estava a dizer que, aí disse logo no princípio que, bom, se calhar essa análise do ponto de vista de representantes dos partidos políticos cria o tal proselitismo que às vezes nos impede de exercer a cidadania. Por serem os autores, é fundamental ouvi-los. Este é o propósito primário. Sim, sim. Então, é por isso que eu digo que dizer que os acordos de Alvor não se cumpriram porque o culpado é o MPLA, isto não é verdade. Simplesmente não é verdade, e a história... Nós só queremos fazer aqui a reconstituição para uma compreensão, principalmente termos um público bastante jovem. Fala-se a população angolana é maioritariamente jovem. Não. E muitas Então dessas histórias não estão nos nossos livros de história. Então termino dizendo, se os nossos irmãos da FENELA fossem para cumprir, quisessem cumprir isto que dissessem, teriam mobilizado, e atenção, a mobilização do exército zairense começou antes, muito antes até da própria constituição do governo de transição. Já vou para si. Ou se Só um momento, a UNITA só... tivesse... Não, vou mesmo terminar, estou mesmo no fim. Já vou para si, doutor Mingueira. Se a UNITA tivesse tanta vontade responder política... algo. Sim, mas deixa-me terminar a pergunta, depois responda. Sim. Se a UNITA estivesse tão... Espero que seja a última vez que tenha que entrar nesta linha, porque não gosto. Se a UNITA estivesse tão engajada nos acordos de Alvor, teria preparado aliança com as forças militares sul-africanas para entrarem no país, quando entraram? A resposta é não. Portanto, se o MPLA também o quisesse fazer, teria preparado aliança militar com Cuba? A resposta é não. É por isso que eu digo que nenhum dos três partidos estava, digamos assim, ou se estavam para cumprir os acordos, cada um tinha um plano B. Plano B. Doutor Mingueira, já vai responder. Quem pediu primeiro a palavra era o representante da FNA, o senhor Jovete Souza. Em função daquilo que foi dito pelo Dr. Celso, estava permanentemente a levantar o dedo, queria respondê-lo. De facto, O que é que o Dr. Celso disse? Acha que não corresponde, à verdade histórica? Não corresponde com a verdade, porque a FENELA foi o primeiro movimento, o primeiro partido a liderar a transição. E se tivesse alguns interesses inconfessos, é naquele período mesmo da liderança da transição que a FNLA ia tomar o poder à força ou dava o golpe ou violava os acordos. Não o fez. Deixou passar o seu período de transição e esperou que os outros também cumprissem. Infelizmente a UNITA nem teve essa graça de governar o seu período, porque o MPLA, quando aproveitou o seu período de vigência... Quem começa foi a FNLA, depois o MPLA. A seguir vinha a UNITA. Então não havia... Era por ordem alfabética.
Era por ordem alfabética. No entanto, foi o MPLA que tinha algumas intenções inconfessas, que quando chegasse o período dele de vigência, talvez, de governar, então violar os acordos de Alvor. Mas quando é que a FNLA faz recurso ao exército zairense? E essa foi a acusação do Dr. exército Celso. zairense entra depois da expulsão do Isso em que mês? Isso foi em mês de agosto, quando avançou-se até Kifangondo. Foram travados. Fomos travados aqui Não, em agosto começou a Batalha de Kifangondo. Sim. É lá onde fomos Uma travados. aliança militar não se negocia em 3 dias. Não, mas, em 2. mas as tropas zairenses que vieram em auxílio vieram em agosto, não antes. Antes estavam aqui as tropas do ELA, treinados em Kikuzu, são miúdos que nasceram lá onde estava a se fazer a luta de libertação nacional, nasceram no Congo, treinados em Kikuzu. Já está respondida. E o politólogo também queria fazer um ponto, para depois passarmos a palavra ao Sr. Domingos. Não, mas Sim. isso só para dar mais uma nota. Sim. Isso começou já com a acusação dos dirigentes da FENA serem canibais, de comerem pessoas. Isso foi antes de 75 Foi já ou durante o ano de No mês de março já. No mês de março foram forjando já, antes da independência, colocar entranhas humanas dentro da casa de dirigentes da FNLA. Para além chamavam-se a moda Brigada de Gatuno. Exatamente, acusando já de necrófagos para alimentarem-se de carne humana. E aí é onde começou já. Não, senhor jornalista, Sim. só para dizer. Mas seja breve, Serei porque o Sr. sincero. Domingos está bastante calado. Ele Dizer precisa que, também. está-se a apontar a responsabilidade ao MPLA, que tinha sido ele a violar os acordos de Alvor, e o doutor aqui não Mas concorda. nós queremos apenas fazer a reconstituição de Não, como é que a decorreram os narração, fatos. não, mas a narração é mesmo essa. A narrativa é esta? A narrativa é essa e tem factos. Tem factos. É só para ver, quem ficou em Luanda foi o MPLA. Os outros saíram. A questão é, quem fica em casa e chota os outros é o autor. Segundo, disse que não tinha força. O doutor é politólogo, né? Doutor, só um momento. Não, quero só perguntar. É politólogo e acadêmico, porque essa sua Só análise politólogo. não me parece ter rigor científico. Só politólogo. É histórico, doutor. É histórico. Mas tem rigor isso, não me Quando a parece. UNITA foi chotada dele, ou quando se retirou em Luanda, já os cubanos estavam aqui, em junho. Mas eu já vou entrar Isso ali também é na questão história, de como é doutor. que as forças... Esses factos históricos não se podem negar. Tá bom. E até gabavam-se disso. Senhor Domingos, Agora é que senhor já não dá para Domingos, se gabar, não é? Senhor Domingos, a pergunta agora, estamos aqui a olhar, e é um ponto comum para todos, em que tivemos efetivamente a participação de forças estrangeiras. Quando é que começam essas forças estrangeiras a entrar no nosso país? A FNLA aqui acabou por confirmar que o exército zairense entrou em agosto de 1975. Quando é que entraram as forças armadas cubanas em Angola? Sabemos que de Cuba para Angola, na altura, quase que o meio de transporte mais usado eram os barcos. Quando é que as forças cubanas entram em Angola? Em que mês? Já cá estiveram nos meses de junho e julho. Então, entraram em junho as forças armadas. Novembro de 1974. Já cá estavam. Então já havia uma linha. Não, isso não é verdade. Já vi. Eles próprios é que Não. o dizem. Agora, se eles mentem. Há Posso? imagens e filmes Posso aí dar que estes dados? revelam isso, que já cá estiveram. Não, posso dar estes Disfarçados dados. em tropas. E assim, Não como contingente. Não precisamos de gritar uns para os outros. Vamos com calma. Não como contingente. Vamos com calma, Falar, mana. sim, Não sim. precisamos de gritar. Vamos lá. É assim. De facto, eu falei das alianças que se foram forjando. E os primeiros assessores cubanos, de facto, vieram antes. Mas é histórico. Então já havia uma aliança com o governo cubano. Não, as alianças com os 3 governos que forneceram militares, é isso que os outros partidos não estão a reconhecer, foram construídas antes. Muito antes. Porque as alianças militares, sobretudo com Estados, não se constroem em 2, 3 dias. Por isso é que eu estou a dizer que se havia tal vontade de cumprir os acordos de Valvor, então havia um plano B já montado. E de fato, então, os assessores, a negociação para que viessem unidades militares, temos que distinguir entre assessores e unidades militares. Para que viessem unidades militares foi muito depois, porque os combates antes, os confrontos aqui, eram feitos com a população de Luanda
E com Isso em que mês, Dr. Celso? a partir de março mesmo, quando começaram os confrontos, porque o mal foi ter se descambado para os confrontos. A partir dali a situação começou a entrar naquilo que Agravar-se. chama uma espiral de Dr. violência. Celso, era um ponto de ordem. O Dr. Domingos ou o Sr. Domingos estava, portanto, a falar. Pode concluir, aliás, pode começar, porque nem tinha desenvolvido o seu raciocínio. Sim, sim. Das Forças Armadas Cubanas. Sim. Bom, o Dr. Celso é aquele que devia falar a respeito disso. Mas agora, então vou começar por si, para evoluirmos. Qual foi o papel do governo português para manter o equilíbrio dos interesses das partes? Aqui o governo português tinha a responsabilidade de entregar o país. Mas qual é o papel que o governo português desempenhou na altura? Inclinou-se para um dos lados? Enquanto potência colonizadora tinha preferência. Enquanto potência colonizadora tinha preferência. E a sua preferência pendeu mais para o MPLA. Porque também reza a história que havia aqui um grupo proveniente da República do Zaire, que eram os catangueses, que os portugueses recuperam numa determinada altura e que até combatiam os movimentos de independência da República de Angola, ou então, na altura, Angola enquanto província ultramarina. Após a negociação entre esses movimentos, não é, que representavam os interesses de Angola com o governo de Portugal, fala-se que o governo português entrega este potencial exército congolês de Katanga para o MPLA. E tá aí manuais escritos, e o Dr. Celso, enquanto politólogo, aliás, enquanto acadêmico, vai depois nos destrinçar isso. E entra também aqui uma outra narrativa histórica. Fala-se que a Força Aérea Guineense de Bissau, na altura, estavam também aqui para assegurar os céus de Angola enquanto proclamava-se a independência. Bom, se tudo isso aconteceu... Fala-se isso, Dr. Celso. Por isso, enquanto acadêmico, vou lhe pedir que depois nos faça uma narrativa a respeito disso. Para poder ajudar, pelo menos é o que se diz aí. Há esses elementos escritos aí. E está aqui também o Dr. Jovete, enquanto participante da luta de libertação, sei que também tem esses dados, vai ajudar. Depois também temos aqui novamente um outro dado, Dr. Celso, que os cubanos entraram pela República do Congo, por causa de Marianguabi. Foi ele que facilita a entrada dos cubanos aqui, tudo isso para poder, não é, dar uma força pactada ao MPLA para atingir os objetivos maiores, que era a proclamação da independência. Infelizmente, o nosso colonizador não foi neutro. O então nosso colonizador não soube ser árbitro. E por isso, a doutora Clarice disse aqui, na época, ou no momento de hastear as bandeiras, a bandeira que se hasteou para Angola não era consensual, era aquele que emanava. Não, ainda não se chegou no momento da configuração e da estruturação da Constituição. Acho que nem chegaram a esse ponto. Esse ponto não chegou a ser discutido. Ou pelo menos não chegou a ser implementado. Mas os acordos de Alvor, se quiséssemos ser também honestos, deviam prever os emblemas e os símbolos. Essa parte acho que passaria, é a compreensão que nós temos na altura do debate para a aprovação da Constituição que deveria vigorar após a independência. Há elementos que não se pode fazer a posteriori, doutor Celso acadêmico. Se quisermos ter, não é, a participação de todos e de uma forma consensual, porque senão o vencedor faz as coisas à luz da sua vontade. E também esse elemento não teve precaução no dito acordo de Alvor. E esse elemento que temos estado aqui a debater, que é a violação do acordo de Alvor, tem muitas nuances permissivas do então colonizador, e é uma pena que Portugal não se... Essa percepção também que a UNITA tem de que o governo português acabou por tomar partido e escolher uma das partes, acabou por beneficiar uma das partes. É histórico e evidentemente também é o que se diz, quem escreve a história tem que ser com alguma isenção, e provavelmente pessoas que não estejam tão ligadas às questões políticas partidárias, porque o MPLA foi evidentemente beneficiado. Aliás, há uma entrevista do Rosa Coutinho, que foi alto comissário aqui em Angola, e que disse alto e bom som,
e até a rir que, de facto, teve de se entregar o poder ao MPLA, porque naquela altura eram os únicos que comiam batatas fritas, batatas cozidas, bacalhau e bebiam vinho tinto. Mas, pelo amor, quer dizer, e não tem peso. A entrevista pública está na internet, para quem quiser, está nos arquivos, que o MPLA era o único naquela altura que comia bacalhau e bebia vinho tinto. Foi essa percepção também que a FNLA teve vamos já começar a acelerar, porque daqui a pouco vamos entrar nos aspectos da correção de todos esses males e para os desafios que temos para o futuro. Afinal, também teve essa percepção em que o governo português acabou por o levar ao colo, aqui passa a expressão, o MPLA. Sim, favoreceu a independência ao MPLA, tanto mais que quando deu-se as caramuças, eles nem sequer interviram como força militar que estava aqui presente. De 24 mil anos. Isso. Retiraram-se, ficaram no alto mar ou no mar aqui, assistir os acontecimentos a terem lugar aqui. E qual seria o papel na altura do exército português? Já que era o exército melhor equipado? Eles jogaram o seu verdadeiro papel. É apaziguar as partes ou acalmar. Isso não foi feito? Não foi feito. Não foi feito, como já existia uma vontade intrínseca do governo português e de cederem o poder a quem lhes convia. E o movimento que lhes convia na altura era o MPLA. Comiam bacalhau e tomavam vinho tinto. É o que se disse. Sim, e até há uma narrativa também, há uns 6, 7 anos, quando a TV Zibo passou vários nacionalistas para falar da independência, e uma pessoa muito bem conhecida, e disse que os portugueses passaram todo o material bélico. Bélico não, de comunicações ao MPLA. Eu dizia, na TV Zimo, eu recebi o material das comunicações que os portugueses entregaram. Portanto, aqui não temos necessidade de esconder as coisas, porque os protagonistas, eles têm estado a explicar o que é que se passou. Têm estado a explicar o que é que Doutor se passou, Celso, mas eu tenho aqui... Sim. Só para concluir, doutora Clarice, podia ser mais Não, sintética. antes de passarmos para outras questões, os acordos de Alvor dizem, falam das eleições gerais para a Assembleia Constituinte de Angola. Portanto, estava tudo plasmado essa Assembleia Constituinte não chegou a ser criada. Não chegou a ser criada, porque também eu acredito que os próprios portugueses em si já tinham escolhido quem bebe vinho tinto e quem come bacalhau. Portanto, Doutor Celso, então, o seu MPLA... não houve também vontade política nem da parte dos portugueses para poder implementar este acordo para que a independência fosse nos moldes em que se descreveu e se acordou em Alvor, infelizmente. Doutor Celso, quer repor algo que acha que não foi bem dito? Não, quero. Mas o seu MPLA foi beneficiado pelos portugueses. Não, Bacalhau e vinho tinto. há aquilo que chamam bacalhau e vinho tinto. Eu não ouvi esta entrevista, como a Mana Clarice não disse quem foi. Rosa Coutinho. Não disse quem foi que disse a tal coisa da Zima. Eu não comento meias verdades, porque sou jornalista, como jornalista comunicólogo tenho obrigação do rigor e como acadêmico mais ainda, e isso é um valor ético e pessoal. Portanto, não comento meias verdades, nem aquilo que se diz sem que se deem as informações claras e transparentes, por um lado. Mas o que eu tenho a dizer aqui, é que, de facto, temos que olhar mais uma vez para o contexto da altura, já que estamos aqui a fazer pedagogia. E temos que olhar Portugal, que vinha de uma longa guerra colonial e que vinha de uma revolução dos cravos, não escravos. Exatamente. E esta revolução tinha surgido, os capitães de Abril, exatamente porque eles estavam cansados da guerra colonial. Portugal não tinha hipótese de ordenar os militares que estavam aqui que entrassem eventualmente em confrontos com as forças que estavam já naquela altura em guerra. Para apaziguar, não entra em confronto, para apaziguar os confrontos. Não, nem isso tinham, até porque nem havia mais clima. Por um lado, os próprios portugueses
Não queriam mais saber disso. Esse é o facto. E é triste dizer isso. E é por isso que Mas houve uma aliança com o MPLA na altura. Não houve. Eu vou chegar lá. Nós todos queixamos-nos que o processo de descolonização de Angola foi uma desgraça. Pois foi. E um dos problemas foi que os portugueses queriam ver-se livre disso, queriam ir-se embora, não queriam saber mais disso. Para usar termos mais vulgares. Não acredito. Este é o facto. Isto é histórico e isto é estudado em universidades. Portanto, eles já não queriam, eles queriam ir-se embora. Não, mas queriam se livrar de Angola porque era a rainha, Pérola. a pérola. Queriam se livrar de Angola por quê? Porque eles tinham morrido muito durante a guerra colonial. Estamos a falar agora dos militares que tinham tomado o poder, e tinham tomado o poder precisamente porque estavam fartos da guerra colonial, e o que eles queriam era voltar para a terra deles, e eles não estavam. Eu tenho até quase a certeza que se um comandante ordenasse uma unidade militar portuguesa para até constituir um corpo de interposição de paz, eu duvido que os próprios militares haveria rejeição. Mas para concluirmos, o MPLA para concluir, sim. Não, eu estou a dizer aqui e várias vezes que esta é a minha análise, pela leitura que eu faço dos fenómenos da altura. Não é uma verdade científica. E faço essas Agora, eu quero responder a esta pergunta que foi feita. Na verdade, quando olhamos para as forças políticas que tomaram poder em Portugal, naquela altura, eram todas de esquerda. Portanto, politicamente mais alinhadas. Por isso é que falei mais uma vez da questão das ideologias. Exatamente. Eram de facto mais alinhadas ao MPLA, ou à matriz ideológica do MPLA, do que a da UNITA e da FENELA. Até porque, e falando mesmo de matriz antropológica, eu disse que as lideranças do MPLA eram constituídas pelas elites na altura, descendentes dos próprios portugueses e da administração colonial, e que, portanto, eram culturalmente mais próximas vamos dizer, da elite política de então, que tinha acabado de assumir o poder. É preciso recordarmos que o próprio Portugal naquela altura estava em caos, era um caos na altura. Quem conhece a história de Portugal, entre 1975 e 1970, finais de 76, 77, eram governos que caíam. Foram 6 governos seguidos. Foram 6 governos seguidos, exatamente. Obrigado pelo subsídio. E o próprio Portugal estava em caos. Portanto, repito, eu nunca digo estas coisas para justificar o que da história está errado, mas é para que nos ajude a compreender o porquê que as coisas aconteceram. E, de facto, todos estes fatores conjugados, o Portugal a querer ir-se embora, os militares não queriam outra coisa senão ir-se embora, nem queriam ouvir falar de ir aos Moceques, e os próprios Moceques nem os podiam ver, porque havia uma coisa que agora vocês vão-se embora. Havia uma resistência e um sentimento de se livrar do colonialismo. Todo aquele ambiente, e então isto é que resultou na forma trabalhada. Já volto a ter consigo. Vou ao politólogo. Aqui há um adágio popular que diz que pau que nasce torto, morre torto. A nossa independência é ponto comum, e por aquilo que foi dito, a nossa independência nasceu torta. Tivemos uma má independência. O que é que devemos fazer para corrigir tudo aquilo que aconteceu de errado durante o processo da independência e da independência que nós temos hoje? Será que esse pau dá ainda para ser endireitado? Ou dá para ser... Sim, essa árvore pode ser ainda endireitada? Pode. Temos um princípio básico. Primeiro, reconhecer o erro, pedir desculpas, e depois uma reconciliação e aceitar que afinal é possível vivermos juntos e fazer o melhor. Se errar é humano, disse também. Quando você assume que errou, então vai. E falar a verdade. A verdade liberta todo mundo. Aqui a questão da nossa história de Angola, primeiro é que a história é mal contada. Continua a ser até hoje mal contada. As pessoas negam a verdade. Isso também não é o reflexo de como é que a independência foi proclamada? Claro. Não é uma das consequências? Claro que é uma das consequências, mas podemos sair disso. A questão é, queremos ou não construir uma Angola? Queremos ou não atingir patamares comuns?
Se queremos, então temos que reconhecer os nossos erros, porque não há reconciliação sem reconhecer o erro, sem pedir perdão, não há. É Mas assumir. quem deve pedir perdão? Os três movimentos? É assim, Quem é deve assim. pedir Senhor perdão? jornalista, senhor jornalista, é o seguinte. A história é contada, para além de escrita, também é oral. Nós temos avós que não sabem escrever, temos tios, temos pais que não sabem escrever e falam. Por exemplo, quando se fez a pergunta se o MPLA teve ou não favoritismo, se os portugueses tiveram ou não aliança com o MPLA, pode não estar escrito em algum sítio, mas todos nós sabemos, e os nossos avós falam, os nossos tios falam, o MPLA teve, aliás, os portugueses tiveram preferência. Para além do que já disse aqui a doutora Clarice. Essa é uma narração histórica. Então continuamos com uma independência torta. Claro. Um momento só, Sim. só para concluir. O meu tio dizia o seguinte, já é falecido, dizia o seguinte: não, Portugal é tão linda, é uma cidade, Lisboa é uma cidade linda, cheia de jardins por aí fora, que a Maria Eugênia Neto não era tão louca, que em vez de passear no jardim, foi visitar as cadeias para encontrar Agostinho Neto. Mas pronto, desculpamos lá, que é uma narração histórica que vem a dizer muita coisa. Aqui está a querer trazer a desconfiança em que este casamento de Agostinho Neto... Este nosso politólogo Não. Eu já disse que a história também é oral. Eu estou a achar, Conta-se também oralmente. como académico, estou a ficar escandalizado. Eu não tenho partido político. Como Aqui acadêmico. não representa nenhum partido político. Como acadêmico, estou a Só ficar a verdade- escandalizado. Tá bem, até pode, Você é não normal. está a falar como É minha politólogo, nem tem posição. vigor científico. É minha posição, doutor. Isso é conversa Doutor. que não tem pedagogia. Doutor, escamotear a história também não é boa Não, coisa. mas a maneira O doutor como... está a fazer aqui Não, peço são as desculpa. inverdades da história, Não, doutor. a maneira E como um está... acadêmico também não Desculpa. pode partir para as A inverdades históricas. a maneira como está a pôr a coisa, Sinceramente. inclusive nomeando o nome de uma pessoa que nos Eu deve disse- todo eu o disse- respeito, sim, doutor, isso não é, fato não é criminoso. elegante, isso não é Não é fato elegante, criminoso. não é de alguém que se algo. orgulha. Não, mas é ponto para de- dizer, foi um dos Não. pontos da aliança de Portugal Não, com, ponto de com ordem. o MPLA. Um ponto, quero Foi insistir. um dos pontos, não, doutor. quero insistir numa coisa, ponto de ordem. É o seguinte. Doutor, gostaria Ponto que fosse de ordem mesmo breve, mesmo. breve, porque já estamos Numa palavra, a correr contra o tempo. Sim. elevação. É uma coisa que valorizo muito. E a Mana Clarice conhece, nós já traçamos argumentos N vezes e todos aqui. As pessoas são avaliadas pela sua elevação. E tal como a nossa saúde é aquilo que comemos, a nossa personalidade é aquilo que dizemos. Portanto, Por outras palavras, vamos exercer a elevação. Esta conversa do nosso amigo politólogo envergonha-nos a nós todos. Seja elevado. Seja elevado. É um apelo. sim, já foi dito. Doutor Clarice estava a pedir um O ponto senhor de deve ordem. ter desculpas, do meu ponto de vista, a senhora Maria Eugênia Neto, pelo que disse, que ela é sua mais velha e podia ser sua mãe. Eu peço desculpa à doutora Maria Eugênia Neto. Ok, é assim que se faz também a democracia, o reconhecimento dos erros. Doutora Clarice, por Não, favor. eu comecei a pedir a palavra há muito tempo. Foi para uma narrativa também que foi aqui posta pelo Dr. Celso Malavolonek em relação aos exércitos, os que entraram primeiro, os que entraram depois. E, de facto, eu concordo com o politólogo. As pessoas estão vivas. Os protagonistas desta caminhada toda. Estes protagonistas estão vivos. Não vamos procurar como se fosse no tempo em 1300 ou 1800. As pessoas estão vivas. Estão ali e assistiram tudo aquilo que se passou em 1974, 75 e por aí fora. Portanto, em relação aos exércitos, e o Dr. Celso disse sim, houve um contingente que não é aquelas unidades talvez de combate, mas que de cubanos e russos que vieram Tiveram aqui alguma influência? muito antes. Não, tiveram alguma influência. Mas a questão do exército sul-africano que se imputa à UNITA é completamente falsa. Qual é a verdade? O exército sul-africano veio em socorro da FNLA. Mas quando o exército sul-africano chega em Angola, veio... E sabe que para movimentar... Então a UNITA é a única órfã dentro desse processo que não teve apoio completamente. externo. E depois tudo é atirado para a UNITA.
Então o exército sul-africano não veio aqui para apoiar a UNITA. Veio em socorro da FNLA, mas quando chega em Angola, a FNLA já estava a recuar, tanto assim é que a FNLA, uma boa parte dos seus comandos e de Acabaram por famílias, falecer aqui em Kifangondo? Ou... Não. Eles foram. Os exércitos sul-africanos. Esse batalhão Búfalo. Que, Eles muitos deles depois foram, continuam a sim. residir na África do Sul. Sim. Então, isso é verdade que a doutora por Clarice essa disse? questão. O homem Sim, da é FNLA? verdade. Isso é verdade? Sim. O exército sul-africano vinha aqui para apoiar a FNLA? Vinha para apoiar a FNLA. Não era para apoiar a UNITA. Está aqui o homem da FNLA. Mas, Batalhão doutora, Búfalo. quando? Deveria se determinar um tempo. Quando? Também sabemos pela história que era mesmo para apoiar a UNITA. Não. É o que se reza na história. Não, batalhão Mas Búfalo. quando é que veio para... Essa história é falsa. Agora que na outra fase. O batalhão Búfalo era um batalhão pertencente à FNLA, que era mesmo apoiada e abastecida pela Não, União. nós não estamos a falar do batalhão Búfalo, estamos Não, a falar de 1975. milhares de homens que entraram e Pela fronteira progrediram do pela Cunene. fronteira do Cunene, e à medida que iam ocupando cidades, iam as passando para a administração da UNITA. E chegando Administração? administração Em da 70, UNITA. em 75. Em 75, todas as cidades do Lubango, eu lhe disse que a independência passou no bom jeito. Mas qual é a verdade? Batalhão Búfalo, Agora, sim. Sim. Batalhão Não confundir. Mas o que queremos é que foi levantado aqui pela doutora Clarice. O exército sul-africano não. Mas o exército sul-africano vem a Angola a convite de quem? Da UNITA. Isso é- Nem pensar. O exército vem a convite da UNITA. O exército O africano. batalhão acrescentar Búfalo, mais. o batalhão Búfalo é outra história. Ok, sobre Os sul-africanos não vieram em socorro do batalhão Búfalo. Os sul-africanos Não, vieram chamados pela UNITA, e a partir de Ungiva todas Mas as cidades eu queria que eles iam- evoluísse, Não, porque esse ponto. Eu Sim, estou sim. aqui. Sim. Há também uma narrativa que nos mostra que havia uma boa cooperação entre o governo português e o governo sul-africano. Já naquela altura, o ANC fazia incursões no Cunene, e esse exército, com toda a liberdade do governo português, SWAP. também penetravam aqui em Angola. E em 75, a UNITA, quando recuava para mais ao sul de Angola, até parece que prenderam o general Mano Vacola nas forças sul-africanas. Quer dizer, são histórias que têm que se trazer como verdade para não termos a independência. Então cai por distorcida. terra essa tese preciso segundo a também qual vermos a isso. UNITA é que havia convidado, que tinha um Não, acordo com o exército sul-africano. Não, pelo contrário. Não. Estou a ouvir pela primeira vez hoje, nos meus 55 anos, eu vivi isso, que os sul-africanos vieram socorrer a FNLA. Isso aqui é a Por que é que não- primeira Deixa-me vez acabar. que eu estou a ouvir. Doutor Celso Malavolone, deixa-me acabar. sul-africano não. Mas eu queria que fosse. Não, porque é assim, movimentar um exército de um país não é um movimento como a UNITA. Mas olhem para a estrutura de um país. A UNITA teria capacidade de movimentar. Então quem foi? o A exército. FNLA também era movimento? Mas a FNLA tinha apoio A americano. FNLA estava lá no norte. A FNLA tinha FNLA apoio, estava lá no- tinha apoio americano. As cidades que os sul-africanos Dr. foram Celso- tomando, por que- incluindo o meu Lubango, Por que o Dr. assim Celso... que eles saíssem, eram entregues à administração da UNITA, Por que o não Dr. da FNLA. Por que o Dr. A Celso... FNLA não é coisa conhecida no Doutor sul de Celso Angola. Malavoloneca, deixe-me acabar de falar. Quando os sul-africanos fizeram esta incursão, porque como é que a UNITA, olhem para a geopolítica internacional, um movimento de libertação ia movimentar o exército de um país? Completamente Não, eles impossível. tinham os E seus nessa interesses. altura... Mas na altura- Eles tinham os seus interesses, deixa-me assim acabar de como falar. os Zaire E- também tinham não, os seus e não- interesses. e- A Sul era mesmo eu proteger quero- as fronteiras. Eu quero acabar de Tudo falar. comunicado, Mas a pessoal, apoiava-se, exatamente. apoiava a UNITA. Meus Agora- caros, agora- meus agora caros, posso acabar de falar? meus caros, vamos disciplinar, porque temos pouco Sim, tempo, só vamos que terminar depois daqui a não consigo pouco e falar. tem um ponto de relaçarmos o país para o futuro. E eu queria que dedicássemos algum Quiseram tempo para o fazer futuro. perder. Sim, sim. Pois é assim, Sim. na correlação de Estados, o representante da FNLA, ele admitiu que efetivamente a FNLA tinha o apoio, de certa maneira, Eu também não do- conheço. Batalhão Búfalo. apenas. não, Batalhão Búfalo, dos americanos. Então, era fácil os americanos poderem movimentar. Essa para aquilo. história. E nessa altura não nos esquecermos que os sul-africanos
ainda estavam no apartheid. Portanto, não seria qualquer pessoa que Estavam ainda na Namíbia. Na A Namíbia, Namíbia estava sob o sim. julgo sul-africano. sim, sim. Exatamente, o sistema. Desculpe, há uma coisa que deita por terra tudo isso. Espere ali. Daqui a pouco a doutora vai dizer. E daqui a pouco nós terminamos também Sim, com daqui a o pouco nosso a doutora vai debate. dizer que o apoio que tiveram depois depois caiu do céu. Foi também para a FENALA. Depois eu Não, assumo. por amor de Deus. O Gostaria de apoio, esclarecer esse aspecto. o amor de apoio Deus. depois eu assumo, porque é verdadeiro e não temos nada que nos envergonhar, absolutamente nada, e não é aquilo que vem hoje a propósito. Mas se houver, nessa altura, eu assumo plenamente. Não há problema. Acho que não há nada que nos temos de envergonhar. este particular dá espaço para mais um debate. E é por esse motivo que eu estou a sugerir aos meus convidados que fossem sintéticos, porque vamos dedicar os próximos minutos para a independência que temos e a independência que nós queremos. E a parte que eu quero aqui também dizer é que a UNITA apoiou a luta do ANC e a luta da SWAPO. Portanto, não podia de forma nenhuma apoiar a luta da SWAPO e a luta do ANC, que aliás treinaram nas bases da UNITA, conviveram com os comandantes da UNITA, mas quando a UNITA teve de recuar, é claro, e já recentemente alguém falou disso, eles tiveram que se aliar a quem ocupou o espaço geográfico, mas que a UNITA, durante toda a sua trajetória, foi amiga da SWAPO do ponto de vista de luta dos povos para a sua independência. Não é isso que a SWAPO e o ANC histórico. dizem. Não é isso que eles dizem. Ok. Aliás, vamos aliás, nós- Dr. Celso, Dr. Celso, circunstâncias e há nomes. não, doutor, desculpe. É esta que, é a verdade. não, a doutora Clarice está a dizer, perdão, a mana Clarice, desculpa. A mana Clarice, que é minha mana. A mana Clarice está a dizer coisas que, mana, não são verdades, não têm sustentação histórica. São, até, e diz aqui o politólogo, são coisas que nós vivemos. Nós ainda estamos aqui, estamos vivos, nós não somos já nenhum. Está ali o mais velho Chihuahua, está ali o mais velho- Portanto, as pessoas estão vivas. Têm inclusive- nomes, têm bases. Não, inclusive, sim, senhora. desculpa. Então, mas como é que vocês vão dizer uma coisa destas Porque é verdade. quando eu vivi no Lubango quando aconteceu Cassinga, o massacre de Cassinga? Portanto, um dos ônus históricos que a UNITA vai ter que gerir, ainda tem que gerir, foi precisamente ter se aliado a um dos regimes mais anacrônicos do mundo, que era o apartheid. Isso é história. Isto, se vocês de facto... E o regime da Cuba era um regime socialista. Pronto. E o regime sim, Não, estava o regime mas da nós Cuba. vamos assumimos. Não era o melhor do Mas mundo. nós assumimos. Por Agora favor, vocês... eu vou passar para o Sr. Domingos. Não, Porque eu senão quero nós- assumir. Hoje Se estou nós- a ouvir nós dizer assumimos. Se nós- que os sul-africanos vieram Se- entrar senão não em saímos- Angola em apoio da FENALA. Dr. Celso, Pelo amor de Dr. Deus, Celso. mano. O movimento é um exército Por amor de do Deus, Por país. favor, mano. Dr. Celso, Dr. Celso, Esta academia por também favor, está-me a por admirar. favor, Oh, mana, não. Por Oh, favor. sabe? Tenho a certeza que toda a gente que nos está a ouvir isso pela primeira vez. Ainda bem, é uma verdade que tem que ser eu ouvida. Eu Ainda posso bem. citar autores. Isto aqui é história recente. Já Temos vamos- até autores, vamos ter que os reservar um próprios dia para debatermos sul-africanos. A UNITA também tem os seus comandantes, tem os seus membros, estão ali presentes, os que Enfim, viveram. pronto. Sim, senhora. Vamos ter que Aqui não é invenção nenhuma. Isso é história. vamos ter que um dia marcar um Gostem- debate sobre gostem ou isso. não. Vamos ter que Gostem marcar. ou não. Agora, É histórico. como corrigir os erros cometidos ao longo de todo o processo da independência e hoje estamos em 2023. Queremos projetar Angola para os próximos 48 anos. Que independência queremos consolidar? Somos verdadeiramente independentes? Como é que podemos reconfigurar o país para uma Angola mais congregadora, para uma Angola que efetivamente venha traduzir aquilo que foram os valores que levaram as pessoas a abraçar a luta para a independência? Comece por si, Sr. Domingos. Pois, se quisermos ter uma Angola bem reconfigurada, onde os interesses da pátria e do seu povo falem mais alto, o primeiro elemento a se ter em conta é o seguinte: evitarmos a forte presença do lusotropicalismo. O que é isso? Se repararem bem, tudo quanto é feito neste país, quer no âmbito acadêmico, no âmbito econômico, no âmbito social, os seus protagonistas buscam sempre o exemplo ou aquilo que existe em Portugal. Angola é uma realidade sui generis. Ou seja, ainda não somos independentes, não nos livramos do governo português.
ainda continuamos independentes porque a presença do luso-tropicalismo é tão exagerado e que confunde a realidade angolana com a realidade portuguesa. Continuamos a ser uma colônia em termos práticos de Portugal? Quer dizer, vamos até dizer em todos os aspectos, Angola precisa ser originalmente Angola. Aqueles que estão nas vestes de governante devem ir ao encontro do povo para estudar a realidade de cada povo, porque Angola é habitado por múltiplos povos e esses múltiplos povos têm a sua realidade e é a base da sua realidade que deve ser atendida com políticas públicas de atendimento local. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é preciso políticas inclusivas no aspecto político. Está a governar sim. O que a oposição, a UNITA, o PRS, a FNLA podem trazer algo de bom se é que lhes abrirem mais, não é, em termos de participação, não de uma participação de faz de conta, mas que também possam ser elementos por decidir e que tenham elementos por decidir por entregar. São essas lógicas que é preciso se trazer no cenário político angolano para que nós, enquanto um povo que queremos construir uma nação, porque Angola é um Estado e com esses múltiplos povos ainda não temos uma nação, e se quisermos ter uma nação é preciso que cada povo respeite o outro. Em 48 anos não fomos capazes de corrigir todos esses males. Corrigiu-se alguns males, mas ainda há muitos males e que até os outros males estão a ser buscados por imitação daquilo que a gente dizemos aqui. Falamos aqui da presença do luso-tropicalismo. Se nos libertarmos nisso, Angola sim vai se reencontrar. Sr. Jovete, estava a acompanhar atentamente e estamos na parte de projetarmos Angola para os próximos 48 anos. Parece que 48 anos depois continuamos a ter os mesmos problemas em que cada um quer chamar para si o protagonismo, cada um quer contornar, quer ser o único ator para desenvolver o país. Como olharmos para os próximos 48 anos de forma diferente e termos uma Angola que é aquela que esteve na gênese do processo de luta para a independência? Bem, primeiro é esquecermos todo o mal que nos fizemos mutuamente ao longo da luta de libertação nacional, deixou resíduos, e depois voltarmos àqueles 3 slogans dos nossos precursores. O mais importante é resolver o problema do povo. As elites que tomaram o poder em Angola devem ter isso como o foco das atenções. O mais importante mesmo é resolver o problema do povo e não resolver o problema de um grupo de elementos que defendem os mesmos interesses comuns, quer dizer, interesses partidários. E, no outro aspecto, é aquele slogan que diz liberdade e terra, defendido pela FNLA. A terra está liberta, libertamos a terra, o país está liberto. Hoje o angolano é autodeterminado, atingiu a sua emancipação, mas a terra ainda está refém por parte de algumas pessoas que dirigem o país, que é preciso voltar o direito da terra ao próprio originário da terra, que é o povo, e não propriedade do Estado, como se quer fazer passar. O Estado é que tem a titularidade da terra e faz da terra o que quiser. É preciso voltar o poder ao povo através da terra. Isso é implementando também as autarquias. E outro aspecto é ligado ao slogan que dizia um dos nossos precursores: primeiro o angolano, segundo o angolano, terceiro o angolano sempre. Quer dizer, devemos voltar a essa essência de priorizar o angolano acima de tudo. Isso que o companheiro do painel acabou de dizer, saímos do luso-tropicalismo e voltarmos naquilo que é a nossa essência. Nós somos um país, ao contrário do que os outros dizem, um povo, uma só nação. Nós somos uma nação de vários povos. E essa nação de vários povos, cada povo tem a sua particularidade, a sua forma de viver. É preciso desenvolver a esse direito do povo de viver segundo os seus hábitos, os seus costumes. E aquilo que é, o doutor Celso há pouco falou, a negritude, quer dizer, voltar nos princípios do nacionalismo. O nacionalismo angolano deve estar assente e gravitar em torno de todas as políticas que o Executivo for a criar. Muito obrigado. Politólogo Miguel José, que Angola queremos construir para os próximos 48 anos? Sabemos que ainda não nos livramos dos males na altura do nascimento da independência. Continuamos a ser um país para muitos adiado.
Eu acho que a Angola que queremos ter é aquela Angola que foi idealizada na altura em que se lutava para as independências, a liberdade. Essa Angola, no meu entender, está na nossa Constituição. É um dos pressupostos para uma Angola melhor, eu acho que é cumprir aquilo que a gente combinou, escreveu. O que temos que ser, o que temos que fazer, onde temos que fazer. Se a gente cumprir com todos os pressupostos legais, acho que vamos. É uma questão de legalidade É uma questão de legalidade. ou uma também. questão de mentalidade? Também. Mas também é uma questão de legalidade. Porque, olha lá, nós temos uma Constituição que diz que Angola é um Estado democrático e de direito e deve fazer isso, isso, isso e aquilo. Mas isso é uma que é questão que de nos custa conceito, cumprir? mas na prática é o que É temos. isso que estou a dizer, mas nós temos que sair de conceitos para a prática. Não, na prática não temos. Mas temos que cumprir. Então, se escrevemos para quê? Como é que a gente vai melhorar algo se não projetarmos? Já projetamos, está na Não, já está projetado. Está projetado, agora vamos realizar. A questão é essa. Agora, Mas projetar. esta realização, ela é atrelada, é condicionada ao quê? Já sabemos que temos 48 anos e A ainda vontade, continuamos. é atrás da vontade daquele que pode quem pode realizar. Mas quem pode realizar? Um Estado é representado por um grupo, por alguém. Esse alguém tem incumbências de Mas realizar a vida do seu... essa incumbência é exclusiva de quem está a governar o país ou uma incumbência Bem, que ao Estado pode ser fizemos- partilhada com todos? Não, ao Estado fizemos parte todos nós. E nós elegemos um pequeno grupo que nos governa, que nos representa. A estes têm a responsabilidade de realizar aqueles que o representam. A vontade, porque até a vontade é nossa. Epá, a nossa vontade é essa, está escrito aqui, façam. Então passa necessariamente no respeito. Doutor Celso, 48 anos depois, podemos abrir o horizonte, queremos olhar a Angola para os próximos 48 anos. Muitos ainda continuam a não se rever na independência que nós temos atualmente. O que é que deve ser feito? Bem, em primeiro lugar, a independência é um bem absoluto. Ela é inegociável, ela é a gênese da nossa identidade, enquanto nação em construção. Portanto, ela vale a pena e ela não se põe em questão. Agora, a outra coisa é a nação que queremos construir. E eu, quem me conhece sabe que é minha posição na política, é a minha posição como funcionário humanitário, é a minha posição. Eu penso que nós precisamos de definir temas e precisamos de definir aspectos que têm que ser suprapartidários, têm que estar acima, que nós temos que encará-los enquanto cidadãos desta nação em construção. Temas como o bem-estar dos cidadãos, o combate à fome, o combate à pobreza, a realização dos direitos humanos, que incluem a participação, incluem o direito à felicidade e ao conforto dentro das 4 linhas que compõem as nossas fronteiras. Portanto, eu penso que estes temas, eu acho que as elites, não só políticas, as elites políticas têm naturalmente têm uma responsabilidade maior porque são a locomotiva, pela natureza das suas funções, são a locomotiva do desenvolvimento das nações, mas todas as elites, de facto, nós devíamos definir estes temas e fazer deles um projeto de nação que nos engajasse a todos. Mas esse projeto de nação não deve ter uma visão sectária, uma visão Não. com interesse de poder. Não, o interesse deve ser nacional e o poder deve estar subordinado a este projeto. E eu penso que é aí onde nós, enquanto elite, nestes 48 anos, falhamos. Todos falhamos. Isto é como um problema de casal. A culpa nunca é só da esposa, nunca é só do marido. E disse alguém aqui, acho que foi o politólogo, o Dr. Minguito, que
que nós, para aprendermos dos nossos erros, primeiro temos que reconhecê-los. E é por isso que nós temos que olhar para a nossa história, não no sentido de ataque e de defesa, e não no sentido sectarista, mas no sentido de retirar lições e ilações. E em função Mas tem disso, havido inteligência para se tirar as devidas ilações de todos os erros que foram somados ao longo desses 48 anos? eu acho que ainda temos um caminho a percorrer neste sentido. E o nosso próprio debate aqui é um pouco isso. Nós acabamos sempre muito presos às nossas militâncias partidárias, aos nossos interesses econômicos, e eu de facto sonho com o dia que nós vamos ser capazes de nos elevarmos acima disto tudo e de peito aberto partirmos para a construção da nação com os sacrifícios que isso implica. Eu costumo dizer às pessoas, nós hoje olhamos para a América, e nós que antigamente, quando éramos jovens, víamos aqueles filmes do faroeste, e nós vimos pessoas que largaram o seu conforto na Europa e foram para a América viver em cabanas de madeira, mas é porque eles assumiram que aquela era a sua nação que queriam construir. Eu penso que nós podemos e temos a capacidade de fazer isso. E eu penso que o grande desafio que se nos põe enquanto elites e como tais, com responsabilidades perante os cidadãos, para que eles escolham para nós como exemplos, é isso. Só para terminarmos, Dr. Celso, vou fazer uma pergunta bastante provocatória. Dizem que nós temos sempre uma relação de lobo, de cordeiro, mas com o lobo escondido dentro de nós. Ou seja, quando são questões de nação, o valor-poder aqui, visto como lobo, está sempre dentro de nós e acaba por retirar aquilo que verdadeiramente deve guiar a construção do país que nós queremos. Sabe, é outra coisa que tem a ver, e nós acadêmicos muitas vezes falamos disso, nós negamos muito aquilo que chama o poder autóctone. E aí sim, essa é uma das coisas que eu admiro e concordo no Dr. Savimbi, realmente a valorização da nossa autenticidade. Porque nós hoje importamos processos de democracia e outros, e esquecemos as riquezas muitas vezes maiores do que daqueles que dizem hoje que são os donos do mundo, e que nós podemos aproveitar. E, sabe, na filosofia Bantu, o poder está ao serviço da comunidade, da nação, da Umbala. O Soba, o rei tradicional, é o primeiro servidor do projeto de nação, é o garante de facto deste processo. É o árbitro, é o garante, é o impulsionador. E eu penso que nós devíamos de facto... Temos de resgatar esses valores. Precisamos de resgatar. Muito obrigado. Estes valores. Doutora Clarice, Dona Clarice, Mãe Clarice, não sei qual é aqui, depois o nome que vamos ter que Mana Clarice. Depois, eu hoje estou numa condição bastante ingrata. É a nossa cota aqui, mais velha, portanto. Mas por razões bastante... Por razões bastante particulares, estou numa condição bastante ingrata, mas... Então, como é que nós podemos construir Angola para os próximos 48 anos? Os valores da independência são todos conhecidos e parece que, vamos lá, quem tem a responsabilidade do governar fracassou. A questão da opressão, a questão económica continua a ser ainda um problema passados os 48 anos. Como devemos seguir um outro caminho? Porque o caminho que seguimos até hoje é pouco recomendável. Não trouxe aquilo que todos nós queremos, que é desenvolvimento, paz. Estamos a paz nas panelas, principalmente a questão da paz nas panelas. Bem-estar, não é? Sim. O que é que devemos fazer? Eu, em primeiro lugar, queria mais uma vez saudar os pais da independência e também todos aqueles que doaram o seu sacrifício, o seu esforço, o seu sangue para que efetivamente Angola pudesse ter um 11 de novembro. Fiquei muito tocada pela carta pastoral, a nota pastoral dos bispos católicos de Angola e São Tomé, que se reuniram, refletiram, o seu conselho permanente refletiu sobre o 11 de novembro, fez de facto uma nota muito especial, uma revisão daquilo que tem sido a nossa vida,
e deu algumas recomendações, portanto, uma nota positiva a esta nota pastoral dos bispos católicos de Angola e São Tomé e Príncipe. E também vou recuperar algumas notas desta própria nota pastoral naquilo que eu acho que deve ser a visão de futuro de todos os angolanos. Nós precisamos em Angola de diálogo verdadeiro, diálogo de irmãos. Temos de reconhecer que angolanos somos todos irmãos e que, como irmãos, temos que nos amar uns aos outros e podermos preservar a nossa terra para podermos preservar as gerações futuras, porque nós já temos uma boa parte de angolanos fora de Angola, portanto uma fuga de cérebros que é uma coisa não recomendável, e nós precisamos de olhar para Angola como um país que tem todas as condições para dar felicidade aos angolanos. Isso não deu até agora porque, de facto, a governação não foi uma governação credível, não foi uma governação de aproximação de todos os angolanos. Tínhamos que pôr de parte a questão da política partidária e olharmos Mas mais... o maior desafio econômico ou político? Social. É social. Não, se o político não andar bem, nada vai andar bem. Se não houver uma linha política que defina como se andar, nem político, nem económico, nem social, nada vai andar bem. Se não houver boa vontade política de dizer somos todos angolanos, sentemos-nos todos como irmãos, vamos pensar Angola, vamos realizar Angola, então nem económico, nem social. Aliás, mesmo o que eu aprendi é que as armas obedecem também a linhas políticas. Portanto, a guerra é a continuação da política por outros meios, não é aquilo que nós aprendemos. E então, nós precisamos de diálogo para vencer a pobreza, precisamos de diálogo para nós podermos estabelecer o Estado realmente democrático de direito, precisamos de um diálogo franco, aberto, honesto e pedir perdão, de facto, para que haja reconciliação. Se não houver este perdão do fundo do coração, se for entre a ovelha e ora somos ovelhas, ora somos lobos, com muitas caras, não formos nós mesmos, vai ser muito difícil. Eu acho que o caminho para ser um caminho bom só pode ser nestes termos. Eu vou terminar, porque estamos a sensivelmente 6 minutos do final do nosso debate, porque às 12h30 teremos o debate. Hoje, quem vai pelas aldeias, ou mesmo aqui em Luanda, aqueles nossos dendeculo, os nossos mais velhos, muitos dizem que seria melhor se continuássemos com o regime colonial, em função da crise económica que nós estamos a viver. E eu vou colocar uma pergunta a cada um de vós. Começar aqui pelo Sr. Domingos, representante do PRS. Sente orgulho da independência do país que nós temos? Ou também é uma pessoa que vive, aqui passa a expressão, frustrada com o país que nós temos? Pessoalmente, sinto orgulho porque Angola alcança a autodeterminação, temos as nossas instituições. Temos Não está nossos frustrado? símbolos. Frustrado não estou, mas sinto-me um quanto tanto incapaz de poder aconselhar àqueles que me perguntam, mas a independência vai acabar quando? Por que fazem essa pergunta? E quando eu procuro partilhar esse dado com alguém, os acadêmicos dizem assim, são os saudosistas. E eu paro por ali, não consigo mais dizer nada. Têm razão de dizerem isso? Até certo ponto não, porque não há um bem maior senão ser independente. Mas também quando a independência não enche a barriga, aí vem esses questionamentos. Então a independência que nós temos é de barrigas vazias? Até certo ponto sim, porque há uma certa elite que estão numa boa, mas também há uma maioria que ainda geme. E aqui entra aquela questão que o Dr. Celso disse. É preciso nos unificarmos para em conjunto trabalharmos para que todos consigam, na verdade, ter o seu pão, ter o seu dia a dia satisfeito, porque essa satisfação deve estar em todos, na residência de todos, e depois vem a paz do prato. Tem paz no seu prato, senhor Jovete? Bem, a paz ainda não chegou no meu prato. Mas, A independência não chegou. bem, a paz ainda não chegou. A independência foi o maior ganho que nós conseguimos. Agora, a paz social.
Estamos libertos, estamos emancipados, temos agora a liberdade de nos assumirmos como nacionalistas e patriotas, mas é preciso que transformamos essa independência em bem coletivo. Quer dizer, o que faz mal a si ou a outrem também me faz mal a mim. Então é preciso que o outrem saiba que tem também ao lado o outro que precisa de se alimentar, conforme eu faço as minhas 3 refeições por dia, matabicho, almoço, jantar, que o meu vizinho ao lado também necessita de ter essa paz para que nós possamos viver, coexistir em paz. E quando não há essa paz social na casa do vizinho, o vizinho vê sempre o outro vizinho como o seu maior inimigo, o elemento que está a criar as dificuldades de não ter essa paz Muito obrigado. social e harmonia em casa. Dr. Celso, o MPLA sente orgulho de estar a governar um país há 48 anos, de ter sido quem proclamou a independência e que hoje temos o país que nós temos, com pessoas ainda a faltar pão, a faltar quase tudo. O MPLA sente orgulho desse país? O MPLA sentiu, sente e sentirá sempre orgulho deste país. Mesmo com a pobreza. Ou melhor, os militantes, amigos e simpatizantes do MPLA terão sempre, porque, como disseram aqui os meus colegas de painel, isso é como uma família. Tu só conseguirás trabalhar e desenvolver a tua família se tu tiveres orgulho nela. Se tu a aceitares, amares e estás disponível para batalhar por ela. Portanto, o orgulho de pertença, presumo que essa é a sua pergunta, isso nem é negociável sequer. Muito obrigado. Agora, já estamos o MPLA, de naturalmente, forma muito rápida. não pode estar indiferente, como disse bem o meu irmão da FNLA. São Jovete de Sousa. Não pode estar indiferente à situação social e económica que, neste momento, grande parte das famílias atravessam. E ele, como um partido governante, tem que assumir e assume as suas responsabilidades no sentido de reverter este quadro. Muito obrigado. Dr. Zé, temos um país que deve nos orgulhar ou sente vergonha da Angola que nós temos hoje? Porque os índices de desenvolvimento do tempo colonial foram todos destruídos. Hoje temos, no tempo colonial tínhamos um país quase autossuficiente, hoje temos um país que quase falta tudo. Não me orgulho com a independência que temos, por várias razões. Não vivi no tempo colonial, nasci um ano antes da independência, mas o meu pai sempre morreu a dizer que era bom ou era melhor se não tivéssemos a independência, porque vivia-se melhor No tempo no tempo colonial que agora. Só um momento. A outra razão é, se eu me orgulhasse com a independência que o país que tenho, eu não teria metido a minha família fora a viver ou a estudar. Nem consigo ter os meus filhos aqui, porque o sistema de educação ou de saúde... É um angolano privilegiado que tem possibilidade Sim, de... ainda sou um desses, mas consigo meter lá. Muito obrigado. Sente orgulho dessa Angola que nós temos? Desculpa, estão em Portugal, para nos dizer que estão no África do Sul. Os meus filhos estudam em Portugal, a minha família vive em Portugal. Por isso que eu digo, era bom se não tivéssemos a independência, porque... Não estariam a lutar para conseguir o visto. Parabéns, então lá mesmo tão bom. Vamos finalizar. Vamos fazer a última palavra. Sente orgulho do país que nós temos 48 anos depois da independência? Claro que não. Este país está uma desgraça autêntica. Eu sinto orgulho da independência porque custou vidas e, obviamente, que marca a história do nosso país, das nossas vidas e da nossa sociedade, mas a situação que nós temos hoje em dia é periclitante e apela para uma mudança o mais rápido possível. As pessoas têm que sair desta pobreza, que sai da pobreza social para a pobreza mental e que as pessoas depois têm que pensar com estômago e qualquer coisa serve desde que neste sítio saia dinheiro. Acho que nós estamos a perder valores que nós aprendemos e valores que fazem falta a qualquer cidadão.